Não sei se vocês já trataram do caso da professora que morreu na escola por pressão dos assessores do Ratinho Júnior. Pois bem, não é aquele tipo de situação que eu consigo ficar triste ou lamentando porque eu fico com raiva, eu fico com ódio. Eu tenho uma opção na minha vida, eu fiz uma opção na minha vida. A minha opção é, sempre que me manifestar em uma matéria nas redes sociais, se eu tiver que escolher no like aquele emoji triste com a lágrima caindo, significa que eu perdi para eles. Então o meu emoji é a cara irritada, quase pegando fogo. Eu não fico entristecido, eu fico puto, eu fico revoltado. Não critico quem fica entristecido, apenas não concordo e nem entendo. Porque o que eles querem da gente é que a gente fique apenas em posição fetal, que a gente sucumba e que a gente se entristeça. Porque quando a gente se entristece, a gente está se entristecendo pela vítima. Mas enquanto a gente se entristece pela vítima, a gente não ataca eles, a gente não ataca quem cometeu o que cometeu. Então eu opto pela fúria, pela indignação, pela revolta, e não pela tristeza. Eu estou aqui com o GMC Online, que é um portal do Paraná, e daqui a pouco a gente deve ter essa notícia em outros portais, e já passei para a redação do DCM, inclusive. A professora Silvaneide Monteiro Andrade, de 56 anos, morreu nessa sexta-feira, ou seja, ontem, após sofrer um mal súbito dentro do Colégio Estadual Jaime Canet, no bairro Chatim, em Curitiba. Ela lecionava língua portuguesa na unidade e passou mal durante uma reunião com a equipe pedagógica e representantes do Núcleo Regional de Educação. De acordo com o APP Sindicato para quem eu já dei entrevista, já dei entrevista por vídeo, por áudio e por escrito. Um sindicato extremamente atuante. Sindicato que está com um pepino desgraçado batendo de frente com o Ratinho, indo contra a privatização das escolas, uma força sindical que merece todo o aplauso. De acordo com o APP Sindicato, que representa os profissionais da rede estadual, Silvaneide foi chamada por pedagogas e diretores por volta do meio-dia para prestar esclarecimentos sobre metas da plataforma de redação. Aqui já daria para parar e falar sobre a uberização do ensino. Professores hoje recebem login e senha em plataformas e recebem metas nessas plataformas. É o empreendedorismo da pedagogia, que sim, tá cheio de coach. E aí eu vou direto ao assunto, porque o primeiro local onde eu me manifestei para falar da presença de coaches nos livros didáticos foi para a APP Sindicato. Porque fui chamado pela APP Sindicato para falar sobre a presença dos passos da mente milionária dentro de livros didáticos das escolas públicas do Paraná. Os professores recebem metas, login e senha, plataforma digital, e tu tem meta. Meta de quantas páginas tu ensinou naquele dia, meta de quantas redações foram realizadas, meta das notas que foram realizadas. pouco importa a educação, pouco importa o conhecimento, pouco importa o estudo. É meta em cima de meta. Na educação, meta. Estão preocupados com alunos que conseguem cumprir a carga horária na meta de quantos exercícios que fizeram, de quantos textos que leram, de quantos resumos que produziram. Isso não é educação, pois ela foi chamada para prestar esclarecimento sobre metas da plataforma de redação. Durante a conversa, a professora desmaiou dentro da sala da equipe pedagógica e teve um infarto fulminante. Acionaram o SAMU, mas a professora não resistiu. Uma professora que fez a sua formação em letras, professora de língua portuguesa, na casa dos 50 anos, vou voltar aqui para não falar besteira, 56 anos, na casa dos 50 anos. Para chegar a esse extremo, é porque já estava sofrendo pressão. E pressão por quê? Não porque os alunos não estão aprendendo. Pressão não, porque não está cumprindo com a sua obrigação. Meta de plataforma, eu conheço muito bem isso. O primeiro texto que eu escrevo no Diário do Centro do Mundo, quem digitar no Google Adriano Viário DCM, é só fazer isso. Adriano Viário DCM, vai direcionar diretamente para o meu blog dentro do portal do DCM. O primeiro texto que eu escrevo, vai ter que rolar, vai ter que ir até lá embaixo, né? O primeiro que eu escrevo no DCM é sobre as gigantes dos materiais didáticos. É o primeiro texto que eu faço quando eu chego na casa. Estou completando 2 anos de casa. As gigantes do material didático que estão implantando essas plataformas gamificadas, online, que busca só redução de tempo gasto para dar aula, para desenvolver apenas meta em cima de meta. O professor não pode mais nem contextualizar nada, trazer conjuntura de nada, não, vamos lá, nós temos uma meta de hoje, uma meta para amanhã, uma meta para depois, tem que apresentar as metas, lançar meta no sistema, para que o sistema gere relatório, que caia no computador da coordenação pedagógica, que vai analisar quem é que está na sua meta, quem é que está na sua meta, e cruzar junto com as notas dos alunos, que são meta de aprovação também. Que inferno, gente! E aqui ainda estão falando de escola pública. O conteudismo, que era característica de algumas escolas privadas, se a gente voltar uns 20 anos na história, o pai que matriculava o filho na escola privada podia escolher a escola conteudista ou a escola não conteudista.
O conteudismo tomou conta de absolutamente tudo, porque é tudo resumido, é tudo micro conteúdo. O professor pega um livro didático, espelha o livro didático numa lousa digital para o aluno, e ali naquela página ele clica num link para abrir um vídeo, e nesse vídeo tem um outro professor falando para os seus alunos, e aí o professor diz para o aluno, fique agora em silêncio para a gente ouvir o que o professor vai dizer lá dentro da página. Ou seja, o professor não é nem professor, ele é um mediador, ele é um tutor dentro de sala de aula. Essa é a uberização do ensino. E aí essa professora com 56 anos é chamada para cobrança sobre metas de redação e já se sentindo pressionada, evidentemente, ela tem um ataque fulminante e morre. Silvaneide era professora contratada pelo regime PSS, que é o processo seletivo simplificado, né, quando eles querem contratar de urgência. Deixou o marido e uma filha. O sepultamento foi hoje. Não sabemos o local, ia ser confirmado pela família. 56 anos. Uma professora que tem um ataque por pressão. Meu Deus do céu. Aí eu lembro de Castro Alves, meu Deus, meu Senhor dos desgraçados, me diga, ó Deus, se é mentira ou se é verdade, tanto horror diante dos céus. Nunca fez tanto sentido aquela frase, o que eu vou dizer lá em casa? Né? O que a escola ia dizer para a família? Não morreu com bala perdida, não morreu num assalto, não morreu nem de engasgo, não morreu porque foi internada com dengue, com covid, com gripe aviária, não morreu porque vinha lutando contra um câncer ou contra uma doença autoimune, não morreu porque foi atropelada, não morreu porque tinha idade avançada, morreu porque não aguentou a pressão de uma sociedade, ou de uma sociedade de mercado, que é a forma mais fofa de se referir ao capitalismo selvagem, morreu porque a sociedade de mercado cobra metas na educação. Vocês sabem por que tantos professores estão deixando sala de aula? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Podem dizer que professores estão deixando sala de aula por causa do salário, não vão estar enganados. Podem dizer que professores estão deixando sala de aula por falta de condições físicas e estruturais nas escolas públicas, não vão estar enganados. Podem dizer que o professor está deixando a sala de aula porque ganhou uma grande proposta de trabalho em outra área, também não vão estar enganados. Mas tem uma coisa que não podem deixar de dizer e nem podem deixar de saber. Professores estão deixando a sala de aula porque não são mais professores em sala de aula. Porque não lhes é mais permitido lecionar em sala de aula. Porque a liberdade de cátedra passou a ser uma mentira, uma utopia. Não tem a liberdade de cátedra. E mais uma coisa que pouca gente fala, mas quem é professor sabe do que eu vou dizer agora, Baraci. Cobram do professor muito mais burocracia do que aula. É preencher o caderno, é preencher o sistema, é preencher o livro, é fazer o plano de aula, é fazer o plano de estudo, é preencher isso, aquilo, aquele outro, e a prova que vale 2, e a prova que vale 3, e a prova... As escolas estão fazendo agora que seja obrigatório, num bimestre, o professor fazer 5 avaliações. Você sabe o que é 5 avaliações num bimestre, se tu tem só um encontro semanal com a turma? 5 avaliações no bimestre significa que em 8 encontros, tu vai ter 5 avaliações. Tu não tem nem conteúdo para cobrar na avaliação. Mas é porque precisa das avaliações, precisa lançar as notas, precisa saber avaliar. Por quê? Porque precisa, com as notas, alimentar a porra dos relatórios. A porra dos relatórios das plataformas online para cumprir as metas. Para cumprir as metas. E quer saber qual é o pior câncer dessas gigantes do material didático? Eu vou dizer para vocês qual é o pior câncer. O professor que trabalha em escolas que estão tomadas pelas gigantes do material didático não podem formular a sua prova. Eles devem acessar as questões prontas no banco de questões. Tá? Eu passei por isso. Tu vai lá no banco de questões, tu seleciona as questões do banco de questões, dá um imprimir e a plataforma imprime a tua avaliação. Então, sabe por que existe isso, Baraci Comunidade? Para que tu te obrigues a dar aula pelo livro didático. Porque as questões são formuladas pelo livro didático. Então, se tu não der aula pelo livro didático, pode ser que alguma daquelas questões aborde alguma porra do cacete que tu não deu em aula. Por quê? Porque não era importante dar em aula. Ou seja, é a uberização total do ensino. É a uberização total. O professor, ele está uberizado da seguinte forma. Entra em contato contigo para tu gravar aula. Por quê? Porque com a reforma do ensino médio, tem um percentual de aulas que pode ser EAD. Então tu grava uma aula para essa plataforma, eles te pagam por essa aula e tu assina um papel dizendo que essa tua aula fica sendo válida por 3 anos. Essa aula fica dentro da plataforma e eles não precisam controlar professores. Não precisam contratar, professores, porque tu já gravaste para eles aquilo ali. E quando tu for gravar aquilo ali, tu grava a partir do roteiro que eles te passam. Ou seja, o professor deixa de existir, ele passa a ser exatamente um tutor,
E desta forma tu pode diminuir mais ainda a valorização financeira desse professor. Porque na verdade ele está fazendo uma coisa que daqui a pouco qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, é reproduzir um livro, colocar questões prontas numa avaliação, cumprir metas. E aí é por isso que o coach tomou conta da educação, porque daí faz todo sentido. Faz todo sentido o coach na educação. Estão acabando com a educação. Só que além de estarem acabando com a educação, estão fazendo outra coisa. E é outra coisa que eu quero apenas destacar o rosto dessa professora. Isso daqui não precisava ter acontecido. Não, isso daqui não precisava ter acontecido. Eles são campeões e provaram na pandemia. Eles são campeões em destroçar famílias. É disso que eles são campeões. Destroçar famílias. Ficou um marido e, sobretudo, uma filha. E sabe o que vai acontecer daqui pra frente? Eles vão desconstruir todo esse meu discurso. Eles vão apresentar algum tipo de atestado, alguma coisa que diga que a professora já estava pronta para morrer a qualquer momento, que sofria de alguma coisa. Eles vão conseguir relativizar a morte. Mas de mim não vão conseguir tirar isso. Não. De mim não vão conseguir tirar isso. Porque de mim, nenhuma relativização vai tirar o fato de que essa professora morreu ao ser pressionada dentro do colégio por causa de meta. Por causa de meta. Silvaneide Monteiro Andrade, 56 anos, deveria estar viva. Valeu, professora. A gente continua daqui.